Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E o Zubeldia vai ser demitido ou não? Então vamos ver toda a repercussão dessa derrota do São Paulo para o Vasco da Gama. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora falar agora sobre o São Paulo. Contei para vocês no vídeo da manhã que, apesar da enorme pressão, Zubeldia será mantido como técnico do São Paulo. A diretoria tricolor entende que a demissão do treinador argentino não seria justa por conta de uma série de desfalques. Tem a questão financeira da multa de 5 milhões de reais, além da falta de boas opções no mercado. E diante dessa decisão, a primeira consequência: pressão grande pela demissão de Carlos Belmonte, que é diretor de futebol do São Paulo. Ele nem poderia ser demitido, né? Até porque é um cargo de diretoria, sem remuneração. Júlio Casares precisaria abrir mão dos serviços do Carlos Belmonte. Por trás dessa pressão que vem especialmente de gente do conselho e alguns diretores, também tem o aspecto político que é importante de ser dito. A eleição para o próximo presidente vai acontecer em dezembro do ano que vem e o Júlio Casares não pode participar do pleito. Carlos Belmonte seria, na teoria, o sucessor natural do Júlio Casares. E muita gente, até do grupo da situação, que é contrária ao Belmonte, tenta surfar nessa onda para tirar o Belmonte do futebol e, por consequência, também da chance de concorrer à presidência. Eu posso assegurar que Carlos Belmonte e Júlio Casares já estiveram mais próximos. Nos últimos dias, semanas, houve um distanciamento. Mas imaginar que o Casares abriria mão do Belmonte, afastando ele da política e também do futebol, nesse momento, me parece algo maluco. Se o Casares não teve coragem para demitir seu técnico, atendendo a um pedido de praticamente 90%, 95% dos torcedores, não acho que ele arranjaria essa sarna para se coçar dentro do Conselho Deliberativo e também com associados, até porque o Belmonte, embora tenha alguns desafetos, tem muita gente que também o defende dentro do São Paulo, mas na parte social e política. Diante desse cenário, a tendência é que o Casares tente amenizar a crise e manter tanto o Zubeldia quanto o Carlos Belmonte. Só para completar, é importante registrar que o presidente da Independente, o Baby, fez mais um vídeo afirmando que o risco de Série B é real, que se o São Paulo não abrir o olho e fizer pelo menos 4 contratações, esse time envelhecido e que acabou perdendo muitos jogadores por lesão, pode ser rebaixado pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. A pergunta que eu deixo para você é: esse risco é real? Você teme essa situação? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Deixa eu só registrar a frase do Baby: com esse elenco, o São Paulo não ganha Libertadores, não ganha a Copa do Brasil e vai para a Série B. É inadmissível perder daquele jeito para um time que caiu 5 vezes para a segunda divisão, fazendo referência ao Vasco e a derrota por 3-1 dessa quinta-feira. O Baby termina: a gente não conseguiu jogar bola, fecha aspas. E aí, você tá do lado de quem? Como é que você vê essa crise no São Paulo? Tem que reorganizar muita coisa, porque essa derrota aí saiu caro pro São Paulo, hein? Não, e até outro dia, né, até outro dia eu falava que esse time, eu não gosto nem de usar uma expressão, mas eu vou mencionar aqui, esse time do Vasco era ruim. Do jeito que estava jogando com o Galê, ia cair para a segunda divisão. O que o Diniz fez nesse time aí é completamente diferente. Você vê os jogadores que não apareciam aparecendo. Você vê jogadores que não tinha tranquilidade para fazer um passe de 10 metros, hoje já fazem. O Diniz faz todo mundo jogar incrível, bonito. Incrível. Até o Tietê, que não estava jogando, voltou a jogar. Solta, não Agora, não tem desculpa, o Zubeldia não tem desculpa. Olha a formação que ele entra. Ele entra com jogadores praticamente titulares aí. E agora falar, nós temos que treinar, tudo bem. Então, a qualidade técnica do Lucas é o primordial para essa equipe do São Paulo. Do Oscar é o primordial. Então, se esses dois jogadores não jogarem, não tem São Paulo? Eu não vejo dessa forma, hein? Agora, o São Paulo jogou muito mal. Muito mal, não pode. Então, assim, tudo bem, não tinha o Lucas, não tinha o Oscar, enfim. Mas não tinha, pode ficar dependendo desses dois jogadores. Mas, assim, precisa se reorganizar. Existia até aí um bafafá de que o Zubeldia cairia, né? Daqui a pouco a Marina pode falar um pouco melhor aqui pra gente no Gazeta Esportiva. Mas, assim, um jogo muito abaixo do São Paulo. E eu acho que as equipes hoje, tirando, assim, Palmeiras, Flamengo, né? Que
sobram um pouquinho aqui no Brasil, sobram um pouquinho, não sobram bastante. As outras, cara, é todo mundo meio igual, assim, o cobertor é curto para todo mundo, se perde um cara já fica complicado. Então, assim, vai ser um campeonato brasileiro bastante disputado, na minha opinião. E outra bastante coisa, disputado, Zé, tanto em cima quanto embaixo. Você tem a dupla de zaga, Arboleda e Alan Franco. Você tem ali o Alisson, você tem o Pablo Maia. Quer melhor que isso? Ah, verdade. Quer melhor que isso? Não tem. Então, na realidade, o São Paulo foi muito abaixo do que o torcedor esperava. Vocês acham que tá balançando o Zubeldia de novo no cargo? O quê? Vixe Maria. Bateu um ventinho mais forte lá, acho que cai, viu? Pô, Eu mas acho. agora, durante essa pausa, não vai cair, Não, né? agora durante a Marina até daqui a pouco Mas vai se fosse voltar. a hora de cair, seria agora, pra ir ter lógico. alguém e já... Exatamente. É isso aí, Perfeito. é isso aí. É isso aí. Vai esperar o quê? Passar A todo esse lógica sua tem sentido. Até porque se você tem na cabeça de trocar o treinador, para que esperar 30 dias para trocar o treinador? Eu trocaria, Seria se fosse, agora. eu trocaria Agora, agora. se tá todo mundo feliz, contente, É, ali quer deixa ficar com aí, ele, fica. toca aí para ver o que vai acontecer até depois dessa pausa aí. Quando o São Paulo voltar da pausa, o São Paulo vai ter jogos complicados. Então, assim, a chance do São Paulo não ter um bom desempenho contra adversários, clássico, contra adversários que têm times melhores que o São Paulo hoje, agora, nesse momento, a chance do São Paulo perder até grande, se você for levar em conta os adversários. Então, é complicado você tomar uma decisão agora, você tem o Mundial, a parada, um momento que você poderia fazer um movimento de troca de treinador, opta por não fazer e agora vai ter que lidar com essa decisão aí. Agora sim, acho que a Marina Buffon vai falar com a gente ao vivo, direto da nossa redação, depois de trazer muita pipoca para a nossa equipe, para explicar melhor a situação do Zubeldia, né, Mapa? Agora vocês estão me ouvindo, né? Fiquei sabendo que alguém aí não queria que eu desse essa notícia, porque tem torcedor São Paulino que não gostou. O Zubeldia permanece no cargo. A informação que eu consegui apurar é de que não há risco de ele cair do comando técnico do São Paulo, mesmo após essa derrota de ontem para o Vasco por 3-1 dentro de casa, a terceira derrota seguida. O que eu consegui apurar é o seguinte: são 2 pontos principais que fazem o Zubeldia se manter no cargo neste momento. Primeiro é que o São Paulo, apesar de estar aí a 1 ponto da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, está classificado nas oitavas da Libertadores com a segunda melhor campanha geral, atrás apenas do Palmeiras, e também está nas oitavas da Copa do Brasil. E o segundo e principal ponto é que ele está sem os seus principais jogadores. A gente sabe que o Caleri já não joga mais nessa temporada, talvez só no final do ano, mas está sem Lucas, sem Oscar, sem Ferreira, Luiz Gustavo, enfim, tantos outros nomes, Marcos Antônio também, que acabou se destacando. Então entende-se que seria injusto, neste momento em que o time está sem os seus principais jogadores, demitir o técnico, e aí depois os jogadores voltam após a pausa do Mundial e aí ele não teria o material humano aí para ele trabalhar. Então, o que espera-se agora é que o São Paulo trabalhe muito durante essa pausa e que volte com um desempenho melhor. Para devolver para vocês aí rapidamente, o Zubeldia em 2025 tem quase 60% de aproveitamento, tá? 59,7%, 14 vitórias, 10 empates, 5 derrotas. E está classificado, como eu disse, para as oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil. Só que é o seguinte, gente, no retorno do Super Mundial, ele tem uma trinca de jogos aí bem interessante e difícil. Vai pegar Flamengo, Red Bull Bragantino, que nesse momento está entre os primeiros colocados do Brasileirão, e Corinthians. Então, é isso, gente. O Zubeldia permanece no cargo, pelo menos até o fim do Mundial aí. São as notícias de agora, claro que tudo pode mudar. Mas essa trinca de jogos aí eu tô achando bem difícil. E o São Paulo, com pressão, vai ter que mostrar bastante resultado, viu, gente? Obrigada, Má, por todas as informações. Fala, o que você acha, Zé? São bons números se você analisar friamente. Os números do Zubeldia à frente do São Paulo agora em 2025 são números interessantes. O problema é que o desempenho do time muitas vezes deixa a desejar. E como eu comentava com o Paulo aqui, enquanto a Marina trazia as informações, me parece também que muitas vezes o São Paulo opta por não tirar, por não demitir o Zubeldia, porque as opções na praça não são muito fartas, vamos dizer assim. Então o São Paulo teria que, entre aspas, inventar alguém e buscar alguém no mercado aí do exterior. E aí é uma aposta no escuro. É uma aposta, e você já está lá com o Zubeldia e aí continua com o Zubeldia. Então acho que pode ser muito por essa linha também. Agora, números, Paulo, ali os números até que não, os números são interessantes. Agora, eu estava comentando também que se você olhar o Fernando Diniz, ele conseguiu extrair algo dos jogadores.
Jogadores que estavam apagados, jogadores que estavam sumidos, ele conseguiu extrair algo. Agora, se o Zubeldia não conseguir extrair algo de Alisson, Pablo Maia, Arboleda, Alan Franco, Luciano, aí não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer. E depois dessa pausa não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Né? E aí, Arnaldo? No começo, né, até o primeiro gol, a gente vai ver, estava um jogo normal. Depois do primeiro gol é que mudou tudo, né? O São Paulo esfarelou de uma forma que eu não tinha visto até então. Então esse é o ponto, né? Esfarelou, porque até então São Paulo, perdendo ou ganhando, era um time que combatia, que lutava, que vendia caro derrotas e tal. Nos últimos 3 jogos não tem sido isso. Então, não por à toa foram 3 derrotas contra Mirassol e Bahia, tudo bem, e agora contra o Vasco. E aí, Arnaldo, eram condições que não dá para dizer que eram muito diferentes. Pode falar do elenco do São Paulo, mas o elenco do São Paulo é pior que o do Vasco. Pode falar do descanso, mas os 2 times estavam descansados. Tempo de trabalho, o Zubeldia está há 1 ano, o Diniz chegou outro dia. Na verdade, Tironi, acho que foi a pior partida do São Paulo sob o comando do Zubeldia e é a primeira vez que ele perde 3 partidas seguidas num campeonato. No meio disso tudo, teve a vitória sobre o Talheres na Libertadores, né? Mas 3 partidas seguidas pelo mesmo campeonato. Primeira vez que isso acontece. De fato, foi uma derrota diferente de todas as outras até então. E aí, acho que a questão do planejamento, da falta de comando da direção, do elenco curto, dos machucados, etc. e tal, tudo isso está no contexto da má campanha do São Paulo, não da derrota de ontem. Eu acho que é isso que você está separando, né? Uhum. E acho que a derrota de ontem, ela mostrou uma coisa que a gente não tinha visto até agora, que é o time e seus principais jogadores ainda, né? Alguns dos principais remanescentes e o técnico não conseguirem esboçar nenhuma reação, né? Então o São Paulo foi uma presa completamente fácil, foi humilhado. E aí sim, chega numa situação limite que era, não digo provável, mas ela era possível diante do planejamento ou falta da direção até essa parada, que é uma classificação nas 2 Copas e um Campeonato Brasileiro para não cair. A minha projeção, pelo que o São Paulo determinou no início do ano e pelo que foi acontecendo, inclusive com as lesões, era um campeonato para não cair. Só que isso, para ser vendido dessa forma, talvez precise você de fato estar colado ou na zona de rebaixamento para entenderem. Talvez seja a mesma situação que esteja sendo discutida agora no Internacional, né? Que está literalmente na zona de rebaixamento, com as mesmas questões do São Paulo, praticamente as mesmas, né? Elenco curto, jogadores muito velhos ou muito novos, muitas lesões, e o Inter em 3 frentes. Quem tem 3 frentes e não tem elenco vai ter que fazer alguma opção. O São Paulo não fez até agora, e aí agora a parada impõe 2 cenários possíveis. Ou o cenário da manutenção do técnico, e eu entendo que até a partida de ontem não existia motivo forte para a troca de técnico, senão uma antipatia geral, ou a troca do técnico. Vamos trabalhar com a primeira hipótese, a manutenção do técnico, que foi mais ou menos o que foi sinalizado ontem depois do jogo. Lembrando que agora não tem jogo. Então é diferente de você ter o Flamengo, que é o próximo jogo, no próximo final de semana. Você não tem a derrota. Ela pode ter daqui a um mês, né? Não tem derrota para validar a sua decisão. Exatamente. Você não tem mais um jogo para validar. Essa decisão tem que ser tomada sem jogo. E com essa direção, eu acho que é mais difícil. Mas, enfim, digamos que a decisão seja manter o treinador, a comissão técnica. Se for essa a decisão, mais do que o Zubeldia, o São Paulo como um todo precisa trabalhar, senão ele vai cair. O presidente, que precisa focar no clube, vasculhar o seu plano financeiro e dimensionar se é isso mesmo para essa temporada, correndo o risco de ser o primeiro presidente da história a derrubar o São Paulo. É uma questão que deve passar pela cabeça dele. E eu não estou defendendo a coringada, hein? Estou defendendo a manutenção do plano.
Nós vamos chegar na Coringada porque o Corinthians, quando teve nessa situação ano passado, fez uma janela que fez para se salvar, né? Isso o São Paulo, em tese, não vai fazer, mas isso é com o presidente. A direção de futebol e o clube como um todo, entendendo que esse campeonato aí, o brasileiro, é de fato, se não a prioridade uma prioridade muito grande. Se você perguntar para qualquer São Paulino, qual que é o único motivo de orgulho no São Paulino atualmente? Nunca foi rebaixado. Exatamente, né? Só o São Paulo e o Flamengo não caíram. O Flamengo, a não ser que aconteça uma coisa nos próximos 10 anos que a gente não imagina, não vai cair. E o São Paulo está flertando com essa situação há algum tempo, né? Mais uma vez esse ano, talvez a 4ª vez nos últimos tempos que o São Paulo está flertando. 13, 17, né? 21. Né? 13, 17, mais ou menos com essa pontuação na mesma época da largada, tal. E aí, priorizar esse campeonato significa cuidar de todos os detalhes. Quando jogar em casa, preço do ingresso, acesso, escala, recuperação de jogadores. Então, priorizar de fato em relação à competição 3 nessa ordem. Então, vai voltar o campeonato. São Paulo tem Flamengo, Bragantino e Corinthians. Logo ali tem a Copa do Brasil, conflitando com os Jogos do Brasileiro. Dane-se o Atlético Paranaense e a Copa do Brasil. Mas é preciso fazer isso de uma forma direcional, institucional. Clara. Dane-se a Copa do Brasil. O importante é o jogo com Juventude em Caxias. Dane-se o Atlético Paranaense. A troca do treinador é uma possibilidade, mas até pelo que a gente viu ontem, que parecia o limite do treinador, escancarado. Mas aí tem a segunda pergunta. Quem? Que é sempre uma necessidade, uma coisa quase intrínseca à decisão de você trocar o treinador. Quem? Por quem? Com quais características e quem? Foi um jogo muito ruim do São Paulo. E aí, algumas convicções, não, o problema não é o técnico, porque o problema é maior, é estrutural, é não sei o que e tal. Ontem isso não teve. E por isso que o Zubeldia me parece ficar mais fragilizado com isso. Eu mesmo, para mim, eu achava que, eu mesmo tenho dúvida. Depois do que eu vi ontem, eu falei, eu não sei se o Zubeldia e esse time com reforço é capaz de chegar em 45 Qual pontos. caminho você tomaria, o A ou o B? Não sei. Então, por isso que não é... Essa é a mais... a coisa Mas o meu ponto é o seguinte. A coisa que mais dá agonia numa pessoa é você ter dúvida. Antigamente você tinha a convicção que era não. Se você mudou. Isso, exatamente. E claramente tá na mesa que mudou. Sim. Não é mais unanimidade. A rede social, então, se o estádio ainda... Não era unanimidade antes. Mas agora... eu acho que a questão da cúpula e de quem comanda, existia uma convicção. Isso. E talvez tenha se perdido depois de ontem. O problema é que você não tem jogo para recuperar, você sabe que sua torcida tá falando, cara, você tem um mês agora sem fazer nada. Quando voltar, eu quero o resultado. O Casares falou assim, ô Belmonte, vem aí pra mim na tabela, quem são os jogos quando você voltar? É Flamengo, Red Bull e Corinthians. Aí nós vamos segurar esse cara e daqui um mês toma 3 pau ali, sendo o Corinthians em casa no terceiro, vamos ter que demitir, vai ficar mais feio pra gente. E eles devem estar com a cabeça saindo fumaça. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E mesmo após a 3ª derrota seguida pelo Campeonato Brasileiro, agora contra o Vasco por 3-1, a diretoria do São Paulo ainda pensa em manter o Zubeldia. Eu já falo desde o fim do ano passado, o Zubeldia não é treinador para o São Paulo. No fim do ano passado, alguns torcedores, né, galera, inclusive eu, queria que o Zubeldia fosse assim demitido, mas aí alguns comentaristas começaram a falar que ele estava sendo fritado, que não sei o quê, que tinha que deixar começar um ano do zero. Aí beleza, ele continuou, fez a pré-temporada nos Estados Unidos. Aí o São Paulo começou a disputa do Campeonato Paulista, não jogando bem novamente. Aí os comentaristas vêm falar que não estava jogando bem por causa da pré-temporada nos Estados Unidos, que não sei o quê, que não faz nenhum sentido, né, galera? Ele poderia utilizar a base também no Campeonato Paulista para poupar alguns jogadores, para não ficar sofrendo essas lesões que vem sofrendo agora.
Mas não, ele insistiu, não utilizou muita base. Aí o São Paulo, mesmo com Lucas Moura, Oscar, Caleri, não venceu jogando em casa a Inter de Limeira, o Velo Clube e perdeu para a Ponte Preta. Aí alguns comentaristas agora falam que o São Paulo está muito mal no Campeonato Brasileiro porque não tem esses jogadores, mas porque no Campeonato Paulista, mesmo com eles, o São Paulo não jogou tão bem. Aí começou o Campeonato Brasileiro, logo na estreia, o Tricolor empatou em casa contra o Sport, depois empatou também jogando em casa contra o Fortaleza, e agora recentemente perdeu em casa para o Mirassol e tomou um baile do Vasco da Gama. Aí eu tenho que escutar alguns comentaristas falar que é falta de elenco, que não sei o quê. Aí a gente vê a classificação do campeonato, que mostra o Mirassol à frente, o Ceará também à frente. Então será que esses times têm mais elenco do que o São Paulo? Agora outra desculpa, né, galera? O Tricolor precisa abrir mão da Copa do Brasil, porque senão vai cair no Campeonato Brasileiro. Mas como assim? O treinador eles não cobra quando não consegue vencer em casa. Agora, atravessando essa grave crise financeira, o São Paulo tinha que ter perdido para o Náutico jogando em casa. Agora tem que perder para o Atlético Paranaense também nas oitavas de final da Copa do Brasil, atravessando essa grave crise financeira. Só assim o São Paulo não vai cair? Não entendo, né, galera? Outra desculpa também agora. O São Paulo vai trocar de treinador, mas vai trazer quem? E esses mesmos comentaristas que falam isso, foi os mesmos que não quis que o São Paulo trocasse o Zubeldia pelo Dorival Júnior ou pelo Fernando Diniz. Diniz, que eu falei aqui no canal, que na minha visão era mais treinador que o Zubeldia, e vários torcedores me criticaram aqui, né, galera? Até deram dislike e tudo, e isso o tempo está mostrando. O Zubeldia é, sim, pior do que o Fernando Diniz. E eu espero que o Tricolor aproveite essa parada para o Mundial de Clubes e volte melhor, porque depois vai ter oitavas de final de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, oitavas de final de Libertadores contra o Atlético Nacional e uma sequência pesada pelo Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino, em casa contra o Corinthians, fora de casa contra o Juventude, em casa contra o Fluminense e fora de casa contra o Internacional. E atravessando essa grave crise financeira, o Tricolor não pode começar a correr o risco de cair para uma segunda divisão. Até porque no momento o São Paulo está apenas 1 ponto à frente da zona de rebaixamento. Mesmo sem jogar na rodada, o Flamengo aparece em primeiro com 24 pontos. O mesmo ponto do segundo colocado Cruzeiro. Em terceiro aparece o Bragantino com 23. Em quarto o Palmeiras com 22. Em quinto o Bahia com 21. Em sexto o Fluminense. Em sétimo o Atlético Mineiro, esses dois com 20 pontos. Em oitavo aparece o Botafogo com 18. Em nono o Mirassol com 17. Em décimo o Corinthians. Em 11º o Grêmio, os dois com 16 pontos. Em 12º o Ceará com 15. Em 13º o Vasco da Gama com 13. Em 14º o São Paulo com apenas 12 pontos. Em 12 jogos, o São Paulo venceu apenas 2, né, galera? Aí depois em 15º aparece o Santos. Em 16º o Vitória. Em 17º o Internacional. Os três com 11 pontos. Em 18º, Fortaleza com 10. Em 19º, Juventude com 8. E na última colocação, o Sport com apenas 3 pontos. Então eu repito aqui, né, galera? Será que o elenco do São Paulo é tão ruim assim para ficar atrás do Mirassol, do Ceará, do Fluminense, do Bragantino, até do Grêmio, do Vasco da Gama? Não acho, né, galera? Então o São Paulo tem que aproveitar essa parada para o Mundial e voltar melhor, porque senão começa a correr o risco de cair para uma segunda divisão. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!